Bom dia, galera. Mais uma vez estamos nós aqui nessa nossa série de estudos sobre cuidados com o corpo em período de isolamento social. Hoje nós vamos ter a presença aqui da Gabriela Silva, que é nutricionista, também ex-aluna CBBG, e vou deixar ela se apresentar, depois eu continuo aqui, tá? Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Bem, como o Nelson falou, meu nome é Gabriela, sou nutricionista. Atualmente eu sou mestranda do grupo de pesquisa em doenças cardiovasculares ligadas a doenças crônicas como obesidade, hipertensão, e também atualmente estou atendendo em clínicas e a domicílio sempre ligado com doenças crônicas como obesidade, hipertensão e diabetes. Tá aqui o Instagram de Gabi, segue lá, pega dicas, tudo mais, é importante, tá? Isso. Gabi, a gente tem notado que nesses dias de isolamento social, devido a toda essa pandemia, há uma necessidade tremenda de regular a nossa alimentação. E assim, tendo em vista que acontece da gente ter uma ingesta maior, a gente vai consumir mais e no caso a gente vai queimar menos, porque a gente vai estar mais sedentários. Então, eu queria que você trouxesse para a gente dicas, informações de como manter, de como criar um mapa alimentar para que a gente pudesse minimizar esses efeitos da má alimentação no que tange a qualidade de vida da gente. Com essa mudança do cenário, né, que foi imprevisto, claro, modificou toda a nossa rotina, consequentemente modificou também a nossa rotina alimentar, e isso veio favorecer a desajustes na alimentação. Então, é aquela pessoa que passa mais tempo sedentário, consequentemente a gente passa a ficar em um ambiente com mais oferta alimentar. Então, a gente em casa fica muito mais próximo da gente estar se alimentando, indo mais vezes à geladeira, ao armário. Então, isso aumenta muito a nossa ingesta ao longo do dia. Então, isso cria um desequilíbrio alimentar. Então, são pontos que realmente estão sendo bem discutidos, acho, por todos os nutricionistas, todas as áreas assim, comum da alimentação e da nutrição. Então, eu sempre falo aos pacientes, aos seguidores, algo assim do tipo, que sempre tentem colocar rotina. Mesmo que a gente não esteja na nossa rotina habitual, é necessário que a gente tenha uma criação de rotina. Então, o primeiro passo é a gente tentar destacar os horários das alimentações, então tentar deixar as refeições principais como café da manhã, almoço e jantar, tentar dividir também os lanches, então o lanche da manhã e o lanche da tarde. Então, consequentemente, a gente vai criando uma rotina. E entre essa rotina, a gente tenta distribuir com horário para estudo, horário para atividade física. Então, nosso dia começa a ficar muito mais produtivo. Então, gerando mais energia para a gente dar continuidade ao dia. Então, outro ponto também que eu sempre estou tentando discutir é tentar dar mais preferência aos alimentos mais saudáveis nesse momento, principalmente pelo fato da nossa imunidade, que está sendo tanto falada. Acho que a gente vai discutir mais. Inclusive, eu tenho aqui uma pergunta da Yasmin Samara, que é do primeiro ano do ensino médio. Ela gostaria de saber o seguinte: qual a melhor forma ou qual a melhor linha ou tipo de segmento da alimentação que pode propiciar para a gente o aumento da nossa imunidade em tempos de Covid e de prevenção a tal? Qual seria a alimentação ideal? Outro ponto que eu gosto muito de falar é que não existe nenhum tipo de alimento que vá combater ao coronavírus, ao Covid-19 em si. Existe sim uma mudança no nosso comportamento alimentar que venha construir uma melhora na nossa imunidade. Então é meio que uma modulação. Então é como se fosse uma criação de hábitos. Então se a gente passa a consumir mais frutas, mais vegetais, alimentos integrais, aumentar o consumo de água, tudo isso junto vai melhorar consequentemente nossa imunidade. E isso vai fazer o quê? Aquela pessoa que se alimenta bem e se contaminar com o coronavírus, ela vai ter uma defesa muito melhor àquele vírus. Enquanto a outra pessoa que está com uma alimentação totalmente desequilibrada, se ela vinha se contaminar com o coronavírus e ainda tiver doenças associadas como hipertensão, diabetes ou está em obesidade, a sua resposta imunológica vai ser muito pior. Então, os alimentos que eu tento sempre falar é tentar focar nos alimentos ricos em vitamina C, que são muito fáceis de ser acessíveis. Por exemplo, a laranja, o limão, a goiaba, a acerola são frutas da época que a gente encontra no mercado, na feira livre,
e que a gente pode estar colocando na nossa alimentação em um lanche, fazer uma salada de fruta. Além disso, também é importante a gente dar uma prioridade para o nosso sistema imunológico voltado ao intestino. Então, a modulação intestinal também é muito importante. Então, além das frutas, consumir alimentos fontes em fibras. Por exemplo, a aveia é um excelente alimento para a modulação intestinal. Então, esses alimentos associados todo dia, ao longo de semanas, meses, vai favorecer que a gente tenha uma melhor modulação intestinal. Então, consequentemente, aquela pessoa já vai se sentir mais protegida. Sentiram aí a importância da boa alimentação? E assim, uma coisa que Gabi falou que é importantíssimo, gente, ter uma rotina, criar uma rotina de atividades que elevem a sua qualidade de vida e, consequentemente, deixem você com a saúde em dia, tá bom? Sim, gente, e aí conversando sobre questões de alimentação saudável e tipo de alimentação ideal, é importante a gente conceituar alguns pontos no que se refere à alimentação. Então, Gabi vai trazer para a gente 3 conceitos: o que é alimento, complemento alimentar e suplementação alimentar. Certo, Gabi? Certo. Em si, é um tema que também é bastante discutido e traz muita dúvida, porque são termos parecidos. Em si, o alimento é qualquer substância que a gente tenta ou digere aquela substância. Então, tudo que a gente consome é um alimento. Por quê? É aquela substância que vai trazer energia para o nosso corpo, vai trazer a energia para a gente ter uma manutenção corporal. Então, para a gente ter um crescimento ideal, para ter todo o funcionamento em si do corpo, ósseo, crescimento de cabelo, unhas e etc. Então, toda substância que a gente consome, ela é considerada um alimento, porque ela vai ser fonte de energia para o nosso corpo. Então, tudo que a gente é devido à nossa alimentação, porque a partir do momento que a gente está consumindo tal alimento, a gente vai utilizar para tal desenvolvimento do corpo. Então, é basicamente isso, o alimento. E dentro do conceito em si, alimento, existem outros subconceitos, que são o complemento e o suplemento alimentar. O complemento alimentar, como o nome já diz, ele vem complementar uma necessidade. Então, eu acho que a palavra-chave em si desse tema é necessidade. Então, se a gente for pensar, aquele indivíduo ele tem uma necessidade, então a gente vai o quê? Complementar ou suplementar. Eu trouxe um exemplo bem simples, que é bastante utilizado, no caso a proteína whey protein, que é bastante utilizada por jovens, principalmente de forma indevida. Porque eu recebo muitas pessoas, adolescentes, que entram na academia, começam a praticar algum tipo de esporte e de forma indevida começa a utilizar o whey. E sem saber se ele está fazendo uma complementação ou uma suplementação. Só te interrompendo, Gabi. Então, preste atenção, gente. Complemento alimentar e suplemento alimentar não é receita de bolo, né? Não, então, assim, eu vou me consultar com Gabi, então ela prescreve para mim um determinado suplemento, daquela determinada quantidade. Eu não posso prescrever para outra pessoa, exatamente, porque cada corpo, cada indivíduo tem a sua necessidade específica. Isso. Então, preste atenção no que Gabi tem para falar sobre isso. Exatamente. Outro ponto a ser tocado. Cada pessoa é um indivíduo. Eu, você ou qualquer outra pessoa, o nosso corpo é diferente. Então, a complementação, a suplementação, ela vai vir de forma diferente. Vamos imaginar um homem de 27 anos que necessite de 80 gramas de proteína diária. Então, ele vai comprar um whey protein, que normalmente a indicação são 30 gramas. Então, ele necessita de 80 gramas e vai querer usar 30 gramas daquele produto. Então, diariamente, na alimentação dele, fontes de proteína, como carnes, ovos, queijo, que ele consome, já vai contar nessa individualidade. Então, vamos imaginar que ele consome todo dia 50 gramas de proteína, só que a recomendação é 80. Então, ele vai utilizar o produto Whey Protein para complementar. Porque a necessidade dele não está sendo atingida. A diferença é essa. Quando a gente vem para o suplemento alimentar, vamos imaginar que o mesmo homem ele precisa de 80 gramas e esteja consumindo todo dia 90 gramas. Então, há uma necessidade dele complementar? Não. Mas mesmo assim, ele está utilizando o whey, 30 gramas, então, e o que vai acontecer? Ele não vai complementar, ele vai suplementar. E muitas vezes o suplemento, ele vem por uma necessidade. Qual seria essa necessidade? O crescimento muscular, o desenvolvimento muscular,
Então, tem que pensar o porquê suplementar. Se você está tendo uma alimentação adequada, um equilíbrio, você não precisa suplementar. Perfeito. Eu vou pegar carona nessa parte e vou fazer a pergunta do Neto Torres, certo, do primeiro ano. Ele perguntou o seguinte: se suplementasse nesse período de pandemia, de isolamento social, se faz bem, e se o suplemento ele pode ser consumido por qualquer idade? O suplemento ou complemento alimentar, ele pode ser sim suplementado por ambos indivíduos, crianças, gestantes, adultos, idosos e de idades diferenciadas de forma geral. O que vai diferenciar é o tipo do suplemento e o porquê. No caso da imunidade, foi essa a pergunta? Isso. Não existe nenhum tipo de suplemento também indicado para a melhora da imunidade. Outro suplemento que tem sido bastante discutido é a vitamina C. Então, as pessoas estão consumindo vitamina C de forma irrestrita, porque consomem e exagerando. Então, vamos imaginar, se aquela pessoa ela está consumindo todo dia ali as frutas que eu citei, limão, laranja, acerola, goiaba, in natura, que eu falo a fruta, ou em suco, qual a necessidade dela suplementar a vitamina C? Nenhuma. Mas se aquela pessoa realmente não consegue consumir nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de fonte de vitamina C, então ela pode suplementar com a vitamina C. Então vai depender muito de cada pessoa, não que esteja certo ou errado, vai depender de cada indivíduo. E essa necessidade, ou essa prescrição, eu sempre gosto de tocar nessa tecla, que isso é uma recomendação de um profissional da área, sim, né? Tanto o médico quanto o nutricionista, ele está apto a fazer a orientação e fazer a indicação tanto do complemento quanto do suplemento alimentar. Seja por via oral, venoso, vai depender muito de cada caso é específico. Isso. Então, gente, reforçando esse conceito que assim a Gabi desenhou ele para a gente de forma bem clara. Então, esses cuidados principais com a ingesta alimentar da melhor forma possível, a melhor qualidade de alimentação e o cuidado no uso dos complementos e suplementos. Que aí a partir de então, a gente já tem a noção real do termo, né? do que é complemento alimentar e suplemento e a necessidade de usar. Eu vou trazer também outro tema, ainda pegando carona na questão da suplementação alimentar, que é o seguinte: Gabi, para nossos atletas aqui do CBBG, até assim, da faixa etária de até 15, 16 anos, existe a necessidade, eu mesmo sendo atleta, fazendo muita atividade física por conta dos meus treinos e tudo mais, existe realmente a necessidade de fazer uso de suplemento alimentar? No caso de atletas, o olhar já vai ser um pouco mais diferenciado, porque aquela pessoa, além de estar fazendo suas atividades rotineiras, ela está exigindo um pouco mais além. Então, o gasto energético, o gasto calórico vai muito maior do que uma pessoa com um nível de atividade física baixa, vamos dizer assim. Então, aquela pessoa que é atleta, além da alimentação, sim, existe não que seja uma necessidade para todos, mas que tenha uma certa prioridade para aquela pessoa, sim, estar fazendo uso do suplemento ou complemento alimentar. Mas daí, cada atleta é um indivíduo diferente, assim também como cada prática de esporte. Era isso que eu ia perguntar. Vai muito da intensidade de treino, da carga, exatamente, da característica da modalidade, né? O nível de intensidade é primordial. Então, aquele atleta que tem um nível de intensidade muito intenso é totalmente diferente, tanto a alimentação quanto a suplementação, para um que ainda está iniciante. Então, isso vai diferenciar e também o tipo de atividade física. Então, aquele atleta que é de luta ou aquele atleta que é, vamos dizer, de esporte, natação, por exemplo, já é totalmente diferente, porque são prioridades diferentes para cada pessoa. Vias metabólicas diferentes, né? Do consumo. Vias metabólicas diferentes, a forma do treino é diferente, a utilização dos membros é diferente. Então, cada ponto tem que ser estudado individualmente. Perfeito. Gente, só reforça todo esse cuidado que a gente precisa ter. A máquina humana, ela é muito perfeita, ela foi muito bem desenhada, muito bem programada, ela funciona muito bem. E ela tem características que são próprias, individuais. Então, como o Gabi acabou de explicar, até no treinamento esportivo, as características de cada esporte determinam a necessidade da suplementação ideal, do tipo de alimentação perfeita.
No treinamento esportivo ou no treinamento de forma geral, de atividade física para condicionamento físico, não existe receita de bolo. Não existe a mesma fórmula que vai dar certo para Nelson, que Gabi receitou para ele, vai dar certo para você ou para aquele. Não. Tudo é individualizado no treinamento. Certo, gente? Gente, estamos chegando ao fim desse bate-papo muito legal com Gabi, que assim, bastante esclarecedor. Espero que vocês tenham aproveitado e tirem disso aqui informações de muito valor para a vida cotidiana de vocês. E eu vou passar para a Gabi para ela fazer as considerações finais dela e dizer a ela que muito obrigado por estar aqui com a gente, foi muito bom. Então, eu agradeço também ao convite e agradeço também a todos que estão assistindo, né, os alunos. É um tema bastante importante. Então, o que eu tenho para falar é que a gente tente ter um cuidado maior com a alimentação, em qualquer que seja o ponto da nossa vida. E eu acho que agora, a humanidade em si passou a olhar a alimentação de uma forma diferente. Porque não existe medicamento, não existe vacina, não existe nada a não ser o nosso cuidado individual. Então, a alimentação, o exercício físico, todos esses pontos, ele vem realmente ao nosso cuidado individual, que vai levar e vai decidir como vai ser a nossa vida adiante, se vai ser uma vida mais saudável ou não. Então, o que a gente faz hoje, consequentemente, repercute a 10, 20, 30 anos depois. É basicamente isso. Mas muito obrigada e boa aula a vocês. Obrigado, Gabi. Galera, a gente vai encerrar por aqui, dizendo que tem mais por aí, tem muita coisa para a gente conversar sobre saúde, corpo humano e tudo mais. E espero contar com vocês nas próximas, tá? Fiquem com Deus. Tchau.